Salve, salve, galera! Nesta aula, eu vou te mostrar como funciona o que nós chamamos de equação de Rayleigh. A primeira coisa que eu vou te falar é o nome, a nomenclatura dela. Eu coloquei para você aqui equação de Rayleigh, porém, ela pode aparecer para você também com outro nome, tá? Ela pode aparecer para você como equação dos fabricantes de lentes. Dos fabricantes de lentes. Ô louco, Jagor, mas por que tem esse nome? Tem esse nome porque exatamente uma pessoa que fabrica lentes na prática, ela tem que pensar em todos os poréns, tá? Como assim? Ela tem que pensar no material que é feito a lente, o local onde ela vai ser utilizada. Se você notar, uma pessoa que usa óculos, ela não consegue enxergar com a mesma eficiência utilizando seu óculos no ar e dentro da água. Por quê? Porque quando você muda o meio que está em volta da lente, automaticamente nós sabemos que muda o grau, muda a convergência. Então o que acontece ali? Eu tenho que tomar cuidado. Por isso a equação do fabricante de lentes. Quando nós trabalhamos Gauss, nós trabalhamos um sistema bem direcionado, com parâmetros de nitidez de Gauss, tanto com ângulos pequenos, enfim. Rayleigh já trouxe para a gente exatamente um outro conceito, tá? Que seria o estudo da lente, observando ela a partir da sua construção. Por que ele fez isso? Bem, Rayleigh era um astrônomo muito conhecido, tá? Por sinal, amigo íntimo de Sir Isaac Newton. E ele tinha, assim, muitos estudos. Naquela época, para você fazer um telescópio, para você desenvolver esse tipo de coisa, o próprio astrônomo tinha que construir as suas lentes para que ele pudesse observar. E construindo, observando, tentando melhorar, buscando relações aí de crescimento, ele desenvolveu essa relação matemática para que a gente possa, enfim, calcular a base de uma lente e entender como que ela deve ser observada. Então, bora lá. Primeira ideia. Toda lente ela tem dois lados. Isso é muito importante ser dito, tá? Quando você pensa nisso, você tem que entender o seguinte. Se você estiver trabalhando com lados convexos ou lados côncavos, você vai ter que pensar no seguinte, peraí, se é uma circunferência, ou se é uma curva, ou um segmento de curva, ali no caso, segmento de circunferência, logo ela é uma parte de uma circunferência. Isso quer dizer que eu estou sempre observando uma figura que, se eu fizer a continuidade dela, eu vou ter um raio, eu vou ter um diâmetro, funções da circunferência. Então funciona basicamente dessa maneira. Imagina que você tem aqui, tá, uma circunferência qualquer, você vem aqui e coloca outra circunferência cruzada. Vou tirar esse pedacinho de fora como se ele fosse apenas uma representação. Então tá aqui, tirando ele certinho, ó, tchuki 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 tchuki. Tchuki 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 tchuki. Olha lá, prontinho, né? Bem, se você observar, eu deixei focado aqui para você, ó, deixei um pouquinho mais focado, ó, um pouquinho mais focado, pronto. Exatamente nesse miolo, né? Esse miolo, então, seria a nossa lente. Nessa situação, é uma lente que eu posso falar para você, que é uma lente biconvexa, ou seja, os dois lados de fora são convexos. Logo, tanto o lado 1 quanto o lado 2 fazem parte de uma circunferência. Então, olha só. Esse primeiro lado, que está aqui em vermelhinho, ele é parte da circunferência que está do lado esquerdo. Logo, ele tem um certo diâmetro e um certo raio, que eu vou chamar de raio 1. O outro lado, exatamente, que seria o lado 2, então, né? Ele seria a circunferência que está do lado de lá. Então, vamos destacar ele aqui, ó, em outra cor também. Aqui bonitinho. Ele faz parte de uma circunferência, cujo raio dele está aqui, R2. Como que Rayleigh colocou isso para a gente? Bem, para você entender a equação de Rayleigh, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a lente ela pode assumir formatos, faces. Cada lado de uma lente é chamado de face. Então eu tenho uma face convexa, eu poderia ter uma face côncava, uma face plana. Então eu tenho que entender o seguinte, para poder relacionar isso, eu vou ter a seguinte função. Quando a minha face for convexa,
nós vamos adotar para ela valores de raio positivos. Quando você estiver trabalhando com uma face e essa face for côncava, nós vamos falar para você que ela tem um raio, nós adotaremos um raio para ela negativo. E quando nós estivermos falando para você de uma face plana, você tem que entender que toda reta tende a se curvar no infinito. Concordando ou não concordando, tá? É assim a ideia que é adotada. Se você entende que ela pode se curvar no infinito, logo ela tem uma curvatura tão leve, que o raio dela é gigantesco, ilimitado. O raio dela tende a um valor que nós dizemos que ele é infinito. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender são essas três informações. Por quê? Porque o raio de cada lado faz muita diferença nesse cálculo da relação de Rayleigh. E ele fala o seguinte: Rayleigh entende que a convergência nada mais é do que o inverso da distância focal, que nesse caso nada mais é do que o índice de refração da lente que eu estou trabalhando. Em geral, essas lentes são feitas de vidro, mas existem exercícios que ela é colocada como uma gota de glicerina, é colocado como uma gota de acrílico, que derreteu, mas que continua transparente, enfim, vários materiais. Dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, que é devido a uma função matemática de cruzamento de cada um dos lados. Tá? Eu não coloquei a definição da relação agora, mas basicamente é a associação dos lados, dos dois pontos focais. Nós associamos as equações de Gauss, né, que seria a equação dos pontos conjugados, para chegar nessa função. Tá? Uma equação longa, e como para a gente não é tão importante a definição, eu não fiquei colocando ela. Tá bom? É muito comum você encontrar somente índice de refração da lente menos 1. Por que isso? Porque geralmente o meio é o ar. Lentes, por exemplo, de óculos, pessoas usam óculos e em volta dela tem ar. Então esse meio que eu estou, esse meio óptico que eu estou, é o meio ar. O índice de refração do ar é 1. E qualquer valor dividido por 1, mantém-se o valor. Então muitos locais nem colocam a relação lente pelo meio. É importante? É. Há muito tempo atrás, na Unesp, que é um exercício em que a lente estava metade no ar e metade na água. E o índice de refração da água não é 1. E quem não sabia a função, não conseguia desenvolver nesse caso. Geralmente os vestibulares dão essa função matemática, mas nesse caso específico ele não tinha dado. Tá? E é lógico, então n da lente, dividido pelo n do meio, menos 1, vezes 1 sobre o raio de uma das faces, mais 1 sobre o raio da outra face. Pronto. Você já percebeu, então, que nenhum dos dois lados pode vir com raio zero? Seria assim? Isso do lado inteiro, né? Porque se aqui zerar, se a função zerar, você multiplicando qualquer coisa por zero vai zerar. Então, nem de cá nem de lá pode zerar. Os dois não podem. Tá? Mas vai acontecer também. Tá? Outra coisa importante, unidades. Se eu estiver calculando a convergência, é muito importante que aqueles raios estejam em metros. Se eu estiver calculando a distância focal, não tem problema, pode ser em centímetros, ao menos que a função seja direcionada para uma resposta em metros, ou em centímetros, ou em milímetros. Aí eu tenho que associar as unidades correspondentes, apenas isso, tá bom? Então essa seria a função base de Rayleigh, a equação dos fabricantes de lentes. Beleza, galera? Então, na sequência, eu vou passar um exemplo para você ver como que você aplicaria isso para que você possa depois treinar, fazendo exercícios e entender bem como seria a resolução disso. Galera, então como que ficaria um exemplo para você entender como que funciona? Olha só, eu tenho aqui uma lente côncavo convexa, tem raios iguais respectivamente a 40 e 20 centímetros. O índice de refração da lente é 2. Sabendo que ela está imersa no ar, então o meio que ela se encontra é o ar, determine a sua distância focal e a sua convergência em dioptrias. Primeira coisa em qualquer exercício, tá? Isso me dá um exemplo para você treinar um exercício, é anotar as informações. Se você não anotar, você não vai conseguir desenvolver o problema. Então, primeira coisa, anotar. Ele falou para você que tem duas lentes. A primeira delas é uma lente côncava. Bem, face côncava, raio negativo. Então,
Eu vou chamar esse cara aqui de 1 e vou falar que o raio 1, nesse caso, vale menos 40 centímetros. O lado convexo eu vou chamar de 2. Face convexa positiva, então mais 20 centímetros. O meio, nesse caso, o índice de refração da lente, vai ser 2 e o do meio, que é o ar, vai ser 1. Pronto. Já ajustei as informações. A primeira pergunta, nesse caso, qual é a distância focal? Então eu quero saber quanto vale o F. Quanto vale o F? Vamos lá. Pela relação matemática eu tenho 1 sobre F, então tá aqui, é igual. Índice de refração da lente é 2, o do meio é 1, então 2 dividido por 1 é 2, né? Então vai ficar 2 menos 1, vezes 1 sobre R1. R1 vale 40, porém negativo, então menos 40, mais 1 sobre R2, que vale 20 positivo. Então eu fiquei com 1 dividido por 40, eu tenho uma possibilidade aqui, gente, interessante, até pelos valores que eles se encontram, né? Eu posso passar para metros, fazer 1 sobre 0,40, 1 sobre 0,4, né? Ficaria a mesma coisa que 10 dividido por 4, 2,5, e 10 dividido por 2, que daria 5, tá? Mas eu posso manter e fazer a conta também, sem problema nenhum, e deixar em centímetros, porque ele não pediu para mim metros. Ah, mas você vai ter que passar depois para poder calcular a convergência. Sim. Então fica muito ao meu critério. Eu vou tirar do jeito que tá bom? Então vai ficar 1 dividido por 40, vai ficar menos, né, 0,025, mais 1 dividido por 20, vai dar 0,05. Logo, 1 sobre F vai ser igual a 2 menos 1, que vai ser 1, que multiplica 0,25, 0,50, né? Menos 0,25 vai dar mais 0,025. Certo? Multiplicando aqui, 1 vezes 0,025 é 0,025 vezes F, então 0,025 vezes F é igual a 1. Logo, a minha distância focal vai ser 1 sobre 0,025. 1 sobre 0,025, isso aqui vai dar a mesma coisa que 1000 dividido por 25. 1000 dividido por 25 vai me dar 40 centímetros. Pronto. Então já achei a distância focal dessa lente que foi sugerida no problema. Lembrando que, é lógico, eu também poderia ter feito em metros, e aí a minha resposta ficaria como sendo 0,4 metros, não tem problema nenhum. Eu posso escolher, nesse caso, estou livre para isso. Ah, Jabur, não é melhor sistema internacional de medidas? Não. Notação científica sim, top. Eu acho interessante. Agora, sistema internacional de medidas a gente faz muito por questão de segurança. É melhor você saber o sistema internacional e passar tudo para o sistema internacional, porque ele evita erros, tá? Não é simplesmente porque é obrigatório, não. Agora, a notação científica, sempre que possível, coloca, eu acho muito bacana, tá bom? Ajuda bastante. E o item B, convergência. Então, já vou pegar a distância aqui focal. Convergência é 1 sobre F, logo a minha convergência vai ser 1 sobre 0,4. 1 sobre 0,4 é a mesma coisa que 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 dioptrias, certo? Então tá aqui. Ah, Jabur, o B ficou petitiquinho, né? Porque você trabalhou praticamente o A, né, em parceria com o B, porque você dependia do valor do A para chegar no B. A partir desse momento, você já tinha essa relação. Se não tivesse pedido a distância focal, você poderia ter colocado a convergência aqui direto, né? E feito a conta de chegada na convergência também, daria no mesmo, e tá tudo bem. Galera, eu espero que vocês tenham entendido bem essa relação aí de Hallen, tá? O exemplo que eu passei para vocês, tá? Então, excelentes estudos para vocês. E vai lá na minha página, segue, liga a sinetinha para poder estar sempre recebendo novidades.
Se você gostou, deixa aquele like, deixa teu comentário, tá? Muito importante saber se eu estou direcionando da maneira que você possa aproveitar sempre para poder melhorar para vocês. Galera, lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.